noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós. Amém? Eu gostaria, neste momento, de convidar os irmãos, mais uma vez, estivéssemos repetindo o tema e a divisa da campanha de missões. Nós vamos repetir o tema e a divisa, e logo em seguida vamos estar lendo um versículo que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 8. Amém? Vamos lá juntos, amado? Agora, para que tudo isso aconteça, é necessário que estejamos debaixo do poder do Espírito Santo, senão missões não serão completas, né? Irmão Luciano, parece que aconteceu aqui o mesmo que aconteceu com o irmão Cedo, mas vamos deixar o Espírito Santo trabalhar. A coisa funciona assim. E amados, eu fico muito admirado, oro muito a Deus pelo trabalho, pela entrega das irmãs, né? O irmão Luciano, na parte aqui falando para nós, falou sobre dons, sobre a disponibilidade de muitas pessoas que às vezes têm a oportunidade de fazer e não faz, e já outros com dificuldade se dedica, se entrega. E mais uma vez, né, eu parabenizo as irmãs, porque com certeza o que está ali foi feito com carinho, com sacrifício, com dedicação, e que Deus assim abençoe as irmãs, como também abençoe a igreja, e que nós coloquemos no nosso coração o propósito de fazer missões, de trabalharmos sempre sobre o poder do Espírito Santo. Às vezes falamos em missões e na maioria das vezes temos dificuldade. Eu confesso que assim essa mente, essa disposição que tiveram para preparar isso aqui, eu não tenho. Mas não é por isso que eu não posso me encaixar em missões. Não é por isso. Eu posso não saber fazer isso aqui, mas ali embaixo tem 4 pontos que nós podemos encaixar, né? Orar, ofertar, mobilizar e ir. Certamente que esses 4 pontos alguém pode não conseguir completar, alguém pode não conseguir estar em todos eles, mas em algum deles nós nos encaixamos, em algum deles nós temos utilidade. Basta que nós nos esforcemos um pouquinho mais. Eu tenho dificuldade, eu estou numa crise para ofertar, ou eu tenho a dificuldade de enfiar a mão no bolso, mas pelo menos eu posso orar, pelo menos eu posso apertar meu joelho no chão um pouco. Se eu não tenho coragem de ir, porque confesso também que está lá nos campos hoje, como muitos nossos irmãos estão colocando a vida em risco, passando dificuldade, eu tenho dúvidas se eu tenho coragem para isso. Mas eu posso então ofertar, eu posso orar, eu posso mobilizar, ajudar os movimentos, posso fazer alguma coisa, né? E juntando aqui esse tema, eu quero voltar um pouquinho à sábado passado, quando nós estivemos ali em Palmares,
né? E ali no aniversário da união de homens, o tema deles falava alguma coisa de propósito para os homens, propósito de Deus para os homens, né? Homens, qual é o seu propósito? Né? E quando fala de missões, nós, homens, mulheres, né, cristãos, temos que colocar no nosso coração também o propósito de ser um missionário. E ali naquele culto, naquela festa, naquele encontro maravilhoso, o irmão Joel também entra ali com um jogral, cujo título era Deus procura um homem. Deus procura um homem. E Deus procura homens dispostos a fazer missões. Deus procura homens que se entregam para missões. E como comentamos aqui que estaríamos lendo o tema e a divisa, e também o versículo do livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 8, que ali a palavra do Senhor nos diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim mesmo. Irmãos, quando falo de missões, eu paro nesse texto aqui, eu paro nesse versículo aqui. Às vezes nós temos dificuldade realmente de entender a palavra de Deus. O pastor Eli pregou ali sábado passado nesse texto aqui, Isaías 6, de 1 a 8. Mas o Espírito Santo, ele nos usa conforme o querer dele. Ele fala para mim aquilo que ele vê que eu preciso ouvir naquele momento, como fala para nós aquilo que nós precisamos ouvir no momento exato, né? Então, quando nós olhamos esse texto, quando nós pensamos em missões, quando nós pensamos nos propósitos que nós, homens, devemos ter com as coisas de Deus, e quando ouvimos que Deus procura homens, nós temos que analisar onde nós podemos nos encaixar em tudo isso. Nesse texto aqui do profeta Isaías, né? O profeta Isaías foi um homem que profetizou uma média de 59 anos. 59 anos o seu ministério, 59. Num período em que ele profetizou, passaram 4 reis: Uzias, Jotão, Acais e depois veio Ezequias. E é interessante que o ministério do profeta Isaías começa com a morte do rei Uzias. Foi preciso morrer alguém para que Isaías se levantasse. Foi preciso morrer alguém para que Isaías sentisse. Foi preciso morrer um rei para que Isaías sentisse e entendesse o seu chamado. E eu queria que nós, como homens, nesta noite, pensássemos e nos colocássemos nas condições para entender se realmente somos aquele homem que Deus procura, se somos aquele homem em que completamos o propósito de Deus, se somos aquele homem que estamos entregues ao Espírito Santo e nos deixamos guiar por Ele, como assim fez o profeta Isaías. Porque é interessante
que após a morte do rei, Isaías entra no templo. E a pergunta, será que ele não entrava antes? Ou foi só depois que o rei morreu que ele foi entrar? Que o texto diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Foi quando ele entrou no templo. Foi quando Isaías entrou no templo. E diz aqui: e as abas de suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. E é interessante que, após essa proclamação, diz o texto que as bases do limiar se moveram à voz do que clamava. Eu penso que essa base, esse limiar que é dito aqui, possivelmente um altar, alguma coisa sólida, que após aquele clamor se mexe, né? Então a palavra, o louvor faz estremecer muitas coisas, até um coração endurecido. O clamor, né? A exaltação a Deus. E aqui, amados, começa a parte que marca ou chama a nossa atenção como homens, né? Por quê? Porque diante daquilo tudo, o que o profeta faz? Ai de mim! Ele olha aquilo tudo e pensa assim: estou perdido. O que será de mim agora, né? Estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Olha que ele examina a condição dele. Examina a condição. Sou um homem de lábios impuros. Ou seja, uma pessoa que não tinha o controle das palavras, conforme muitos de nós ainda hoje vivemos, né? Sem ter controle, falamos qualquer coisa, porque tem muito crente falando palavrões, tem muito crente, muitas das vezes até contando piadinhas envolvendo o nome de Jesus, ou às vezes quando ouve, acha bonito, dá risada, né? Então a preocupação de Isaías é porque ele era um homem de lábios impuros, e o outro problema que ele vê: habito no meio do povo de impuros lábios. Por mais que você não queira falar palavras torpes, você vai ouvir. Por mais que você não queira falar um palavrão, mas você vai ouvir. E aquilo ali incomodava o profeta. Mas o que também marca adiante aqui é que, com tudo aquilo, mesmo sendo quem Isaías era, mesmo estando nas condições em que Isaías estava, vivendo no meio de um povo sujo, impuro, o texto diz no final: e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então não importa a nossa condição, não importa a posição nossa, nós sempre vamos ter uma oportunidade de ver o Senhor. A questão é em que condição estão os nossos olhos? Porque o homem carnal, ele só discerne coisas da carne, e as coisas espirituais, aí sim, o homem espiritual consegue discernir. E mais adiante, meus irmãos, olhando essa situação, Isaías já sente ali que ele tem um chamado.
Ele já sente que ele tem uma obrigação. E depois daquela declaração de quem ele é, da condição dele, o texto diz: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. A sua condição aos seus olhos pode não valer nada, mas Deus tem o poder de te lavar, de mudar a sua condição de vida, desde que você se disponha, desde que você abra os olhos espirituais, para você poder ver, sentir e deixar acontecer na sua vida o agir de Deus. Por quê? Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoaram os teus pecados. Então Deus tira o homem da lama, do lodo, aquele que ouve o chamado, aquele que entende, aquele que tem a visão do rei. Deus tira do pior lugar que ele estiver e o transforma, coloca na boca dele um cântico novo, coloca na boca dele palavras sábias, e o melhor de tudo, perdoado, foram os seus pecados, ou seja, nos muda, nos limpa, nos transforma e nos perdoa. E é necessário, irmãos, que tudo isso seja anunciado, porque o mundo hoje está caótico, o mundo hoje está doente, está enfermo e precisa ser tratado. E para que isso aconteça, é preciso que pessoas se disponham, pessoas se entreguem, para que anuncie que existe pecado, que existe inferno, mas que existe um Deus que salva, que perdoa. Para isso, precisamos estar à disposição, precisamos ser homens capazes de nos deixar transformar. No versículo seguinte, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem irá por nós? Eu penso assim, obviamente, é uma coisa da mente, Deus conversando com Isaías, depois que tirou ele da situação que ele estava, depois que transformou a vida dele, Deus conversa com ele francamente: Isaías, a coisa está difícil, o mundo está doente demais, e precisamos enviar alguém. Quem irá por nós? E aqui eu vejo também um gesto de humildade de Isaías, e que muitas das vezes falta em nós. Disse eu: eis-me aqui, Senhor, estou à sua disposição, porém, primeiro envia-me a mim, primeiro me transforma, primeiro me capacita, primeiro me prepara, para que eu não saia por aí para envergonhar o teu nome. Eu quero que o meu trabalho faça com que o teu nome seja glorificado, Senhor. Às vezes nós nos colocamos à disposição para muitas coisas, mas não nos preparamos. Quantas e quantas das vezes acontece de irmos para uma EBD, sabemos que somos professores, mas não nos preparamos. Nós não pensamos que pode acontecer que o irmão que é responsável não venha. Muitas das vezes nós temos o dom da música, mas porque o nosso nome não está ali no boletim daquela noite, nós não ensaiamos, não nos preparamos.
nós não nos qualificamos. E quando chega aqui, o que acontece? A obra pode ser mal feita. Tanto nós podemos passar vergonha, como também envergonhar ao nosso Deus. Então, amados, que nós possamos colocar no nosso coração esse desejo de sermos homens de missões, homens que entreguem ao trabalho do Senhor, homens que entreguem ao propósito do Senhor, mas buscando sempre olhar para nós mesmos, fazer aquilo que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, está ali, quando vai falar sobre a ceia, diz: examine o homem a si mesmo. Hoje na nossa EBD nós falamos um pouco sobre isso, pastor Lívia. Será que nós temos coragem de olhar no espelho, fixar nós mesmos, avaliar nós mesmos? Isso é examinar, Então precisamos ser homens assim. Precisamos ter fé, irmão Luciano. Precisamos ter fé, porque tem muitos que estão na casa do Senhor, tem muitos que fazem parte, mas não têm coragem, não têm ousadia para proclamar a palavra. E tem muitos que fazem até pior. Tem muitos que fazem até pior. No capítulo 1, no livro de 2 Reis, tem a história de um rei chamado Acazias. Um rei, certamente alguém famoso, certamente alguém conhecido. Mas acontece que esse rei, aconteceu um acidente com ele. Ele sofreu uma queda, alguma coisa. E aí então, ele fica enfermo. E ao invés de buscar ao Deus de Israel, ao Deus que certamente ele deveria servir, ele manda os seus capitães na tribo de Moabe procurar pelo rei de Hebron para que orasse, para que clamasse ao Deus dele, que era Baal, para que restaurasse a saúde dele. Temos que olhar direitinho nas nossas crises, nas nossas dificuldades, a qual Deus nós estamos buscando. Deus quer homens fiéis, mesmo na dificuldade, mesmo na adversidade, pior que seja, mas que ele não ceda. Homens que tenham com Deus uma comunhão, com o rei Ezequias, que está lá no capítulo 38 de Isaías. Na hora da dificuldade, na hora da luta, ele recebe uma mensagem, arruma a tua casa porque vais morrer. E a intimidade dele com Deus era grande, porque ele vira para a parede, ele chora e ele ora ao Senhor. E o problema de muitos de nós também está aí, e temos dificuldade em falar com Deus. E nós sabemos que a única coisa que nos separa de Deus são as nossas transgressões, porque ele separa o homem de Deus é o seu pecado. Então que nós possamos, mediante o que o Senhor nos fala nessa noite, buscar mudar um pouco a nossa condição de homens de Deus, avaliarmos até aqui o que temos feito, o que temos vivido, e ver se há alguma coisa em nós que precisa ser mudada, alguma coisa que está desagradando a Deus, que seja transformada, que tenhamos essa humildade, para que nós possamos, debaixo do poder do Espírito Santo, completar a nossa missão aqui na terra. E que o Senhor Deus assim nos abençoe. Amém? Irmão Israel,